A gente está nessa jornada, né? Não, agora é a hora da mensagem mesmo. A gente está nessa jornada de toda quarta-feira falar sobre esse assunto aí. Espírito Santo, poder disponível e indispensável. Eu tenho falado com você aqui a respeito da importância do Espírito Santo na nossa vida cristã. Deixa eu te dizer, o motivo de muitos cristãos fracassarem na sua vida espiritual é não considerar a importância da pessoa do Espírito Santo, ou ter uma compreensão errada sobre o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é somente um poder, o Espírito Santo não é somente um movimento, o Espírito Santo não é somente, um movimento na hora do culto e tal, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Jesus disse: eu irei, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, Ele não pode vir. Então, se eu estou caminhando a minha vida cristã sobre a face da terra, sem considerar o relacionamento, a pessoa, a importância do Espírito Santo, eu não estou vivendo o cristianismo verdadeiro. Então daí a importância da gente falar sobre esse assunto na igreja, mas de maneira clara, porque muitas vezes eu já participei de diversos momentos, vamos falar sobre o Espírito Santo, e só ficava naquela parte, hoje vamos falar do Espírito, segura na cara, vamos falar do Espírito Santo hoje, segura. Não, querido, não é só isso. Se Ele quiser derramar o poder dele, Ele vai derramar, amém? Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é responsável por produzir em mim e você o caráter de Cristo. Sem o Espírito Santo nunca haverá transformação. Sem o Espírito Santo não haverá crescimento. Sem o Espírito Santo não haverá transformação de vida. Não haverá. Sem o Espírito Santo não haverá santificação. Sem o Espírito Santo não haverá. Sem comunhão, amizade, intimidade com o Espírito Santo, não haverá avanço na vida cristã. Será uma vida cristã estéril. Você está entendendo, sim ou não? Então a gente já falou muita coisa sobre isso. E nos últimos encontros, está eu e o pastor Ronald não está aqui hoje, ele está se recuperando, né, de uma dor nas costas e tal, tá, mas está tudo bem com ele, está em casa, tá bom? Mas é isso, a gente está nessa tabelinha, hoje inclusive seria ele, mas aí ele tocou a bola, a gente matou no peito, parou, vamos embora, vamos terminar isso hoje, porque faltam 2 gominhos desse fruto, para a gente finalizar, tá? Então a gente vem falando sobre isso aí, o fruto do Espírito Santo. E eu tenho te falado desde o início dessa série que fruto é uma palavra que dá a ideia de resultado. Você está aí, crente? Eu te desafio a participar mesmo, sabe para quê? Por que você acha que eu faço você participar comigo? Primeiro, para você não dormir. Se deixar, tu dorme na cadeira aí. Segundo, para ver se tu está ligado. Amém, querido? Então, fruto do Espírito, fruto é uma palavra que indica resultado, dá fruto. Dá fruto, dar fruto é dar resultado. Então, eu tenho falado contigo que, vamos ler primeiro o texto, Gálatas 5:22, mas o fruto, eu tenho falado, não é os frutos, é o fruto. Então, é o fruto com 9 características. Então não são 9 frutos, é um fruto do Espírito. O fruto, o resultado do Espírito Santo na minha vida vai produzir 9 características. Vou repetir, o fruto, o resultado do Espírito Santo habitando em mim vai produzir no meu caráter 9 características do caráter de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, faltou. Amém? Então isso é o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há. E aí é isso que eu falei, o fruto do Espírito é o resultado da vida do Espírito Santo habitando em mim. A Bíblia chega a dizer em João, 1 João, que aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus permanece nele. Então preste atenção,
Quando você recebe a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar em você. E o Espírito Santo ele é como uma semente, a semente de Deus está em você. E essa semente, toda semente, ela visa frutificar, querido. Então o Espírito Santo na tua vida, agora que você é uma nova criatura, vai produzir o fruto do Espírito. Se não está produzindo, pode ser porque você não está cultivando da maneira correta, porque o fruto envolve também essa questão do cultivo. O que é cultivar, pastor? Cultivar nada mais é do que proporcionar condições próprias para o crescimento. Isso é cultivar, é você proporcionar as condições. Então, qual é a condição que eu tenho que proporcionar para o crescimento do fruto do Espírito no meu interior? Relacionamento com Deus. Essa é a condição. O fruto do Espírito só cresce nesse ambiente. Sabe as plantas que só dá em determinado lugar? Não tem? Umas plantas que só dá em determinado lugar? Então, o fruto do Espírito só cresce nesse lugar. Que lugar, pastor? Relacionamento com Deus. Esse é um ambiente que você tem que criar. Isso é papel meu e teu, criar esse ambiente para que o fruto cresça. Isso é cultivar. Quem está entendendo? Ah, pastor, não sei, não tem amor, alegria, tal, está faltando o relacionamento com Deus. Porque a Bíblia mente sim ou não? A Bíblia mente sim ou não? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é tudo isso? Então, se o Espírito Santo habita em você e o fruto do Espírito é dele, isso tudo está dentro de você? Amor está dentro de você. E o amor aqui em Gálatas 5:22, adivinha qual palavra que é? Ágape. É o amor de Deus, fruto do Espírito em nós. Então, tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio habitando em você. Ah, pastor, mas eu não vejo isso se manifestar. Está faltando cultivar. Está faltando mais relacionamento. Amém, querido? Você está comigo, sim ou não? Vamos seguir? O fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus em todos os sentidos, da personalidade de Deus. Em todos os sentidos, o fruto do Espírito é a imagem de... É isso aí. Foi para isso que nós somos chamados. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28, no 29 diz: porque os que antes que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o nosso chamado é para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Quem opera isso na minha e na tua vida é o Espírito Santo. Eu não tenho papel de produzir isso. Eu tenho papel de me relacionar com Deus e o fruto é produzido. Um galho não produz fruto por si mesmo. Ele só tem que estar conectado na videira. Quem está entendendo? Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. O fruto do Espírito nada mais é que o caráter de Deus fluindo em nós. Consequentemente, é a unção de Deus fluindo em... E aí... eu te falei também que o fruto do Espírito, ele vem para nos capacitar. Por que você fala alto, pastor? Porque eu estou vendo um montão de olhinho cansado na minha frente. Estou falando alto para... Ah, tu não vai dormir. Senão eu vou começar a falar de pé, 1, 2, sentado, 1, 2 aqui. Pega a mangueira de incêndio, joga água em todo mundo. Liga o ar-condicionado. No quartel é assim, gente. Na sala de aula do quartel, quando começa um dormir... Água! Água em todo mundo. Liga o ar-condicionado no máximo, aí tu fica assim, molhado assim. Quero ver dormir. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo? Dorme nada. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo? Porque no quartel, né, no negócio de recrutamento, a gente fica virado direto, vira à noite e tal. Aí eu estava numa sala de aula, né, assistindo a aula. Aí eu estou sentado assistindo a aula, aí eu comecei. Tá rindo? Porque não era você. Comecei. Aí a brincadeira era o seguinte, era um sentado do lado do outro. Quem dormir, o outro vai para a água. Vou fazer isso aqui na igreja. Que aí tu vai tomar conta do teu colega. Então o colega percebia que estava dormindo, dava uma cotovelada assim para não ir para a água. Era assim.
Cara, sabe o que aconteceu comigo, irmão? Eu dormi. Mas eu dormi mesmo, eu dormi. Apaguei na sala de aula. Aí o instrutor, quando ele me viu dormindo, ele fez assim, tinha 55 pessoas dentro da sala, o pelotão inteiro. Ele fez assim para todo mundo, ó. Levanta todo mundo lá fora. Ele tirou o pelotão todo da sala de aula. Um por um, botou todo mundo lá fora, eu fiquei sozinho assim, ó, na cadeira. Fiquei sozinho na cadeira. Aí ele botou o pelotão formado lá do lado de fora, olhando para mim, e eu dentro da sala dormindo. A janela era de vidro, e todo mundo assim, em pé, olhando para mim, e eu dormindo, amarradão. Não era nem comigo. Daqui a pouco eu despertei igual uma Cinderela. Abri o olho. Olhei. Cadê? Quando eu olhei todo mundo lá fora, eu falei, meu Deus, eu dormi na aula do homem, cara. Ele mandou todo mundo entrar na sala fazendo assim, ó. Assim, me ridicularizou, né? Aí ele chegou pertinho do meu ouvido. O senhor dormiu na minha aula. Aí eu, sim, senhor. Aí ele, profundamente. Aí eu, sim, senhor. Vai para a água, seu... Falou um nome bem bonito. Irmão, milanesa, sabe o que é isso? Você mergulha na água e rola na areia. Aí você fica com a tua roupa, estava limpinha, e tu volta para a aula, para assistir a aula cheia de areia na cara, no olho. Não dormi mais. Não vou te mandar para a areia não, se tu dormir, hein? Pelo amor de Deus. Abre esse olho aí. Te contei essa história para tu rir um pouco. Então, queridos, eu te falei que você não vai precisar do amor de Deus como fruto do Espírito para amar quem te ama. O fruto do Espírito, qual o papel que ele vem cumprir na minha e na tua vida? Vem nos capacitar a fazer aquilo que humanamente nós não somos capazes. Então, quando Jesus falou assim, ó, lá em Mateus, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que vocês sejam filho do vosso Pai que está no céu. Será que ele ia mandar uma coisa que ser impossível? Amar inimigo é fácil, mas é possível através do fruto do Espírito. Na humanidade tu não vai conseguir. Então, é o que eu falei, o caráter de Cristo em nós é produzido nas tribulações. Então, por que você acha que se manifesta situações na tua vida que são desagradáveis? Por que você acha que acontecem coisas na sua vida que vêm para desafiar você, tirar você da sua zona de conforto? Por que você acha que vem pessoa te ofende? Por que você acha que vem por quê? Porque o caráter de Cristo está sendo produzido em você. Tem de motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações. A prova da vossa fé produz perseverança, para que vocês tenham um caráter aprovado. O caráter de Cristo é produzido em nós nas tribulações, cara. Então essa é a nossa jornada com Deus. É exatamente nas tribulações que o fruto do Espírito deve se manifestar. É quando tiver difícil de amar, que eu tenho que amar pela fé. É quando tiver difícil de se alegrar, que eu tenho que me alegrar pela fé. É quando tiver difícil de ser longânimo. O que é longanimidade? Você já está aprendendo o que é amor, alegria, paz. É quando tiver difícil de estar em paz, que eu tenho que estar em paz pela fruto do Espírito. É quando tiver difícil de ser longânimo. O que é longanimidade? Capacidade de ver as coisas pelo final. Eu tenho que ser longânimo pela fé, benigno, bondoso, fiel. Falei isso aqui semana passada. O fruto do Espírito ele vai se manifestar nessa hora, querido. Como está lá em Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda com os escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a águas correntes, a qual dá o fruto na estação própria, certa. Ou seja, que fruto é esse que você vai dar na estação certa? Quando você precisar de amor, o amor vai estar lá. Quando você precisar se alegrar, o fruto da alegria vai estar lá. Quando você precisar de paz, o fruto na estação própria vai estar lá. Isso é dar o fruto na estação própria. Mas tem que permanecer perto de águas correntes. O rio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então a gente já falou sobre amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, e faltam 2, hoje eu vou falar sobre benignidade, e, se Deus quiser e der tempo, vou falar sobre domínio próprio, vai ser bem rapidinho. Benignidade, o Ronald falou aqui sobre bondade, tá? Qual é a diferença de bondade para benignidade? No grego original dá a ideia de 2 coisas diferentes, no português é muito parecido, mas você vai entender. Benigno tem a ver com a essência, bondoso tem a ver com a ação. Eu posso ter uma ação bondosa sem ser benigno. Entende, sim ou não? Eu também posso ser benigno e não fazer o bem. Benigno não é necessariamente aquele que faz o bem. Benigno é necessariamente aquele que não faz o mal. Isso é ser benigno, tem a ver com a minha essência. Como a gente fala, câncer benigno, ele faz bem? Câncer benigno faz bem? Faz bem? Claro que não, mas não faz mal. Deu para entender o que é ser benigno? Tem a ver com a minha essência. Eu não faço mal, eu não pratico mal, eu sou benigno, é a minha essência. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre. Ele falou: não, por que me chamaste de bom? Existe um só bom, existe um só benigno, que é, agora essa benignidade veio morar dentro de mim, dentro de você. Então em Cristo Jesus nós podemos ser benignos, não fazer mal. Agora a benignidade se manifesta através da bondade. Bondade é uma ação prática, é aquele que faz o bem, aí é bondade. A Bíblia diz em Atos 10:38, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Isso é bondade. Fazer o bem é bondade, ser bom é benignidade. Quem está entendendo? Então eu posso não ser um cara benigno, mas ter um ato de bondade. Eu sou um vagabundo, meu dinheiro é sujo, eu mato, roubo, faço o que for, mas aí eu pego e dou uma cesta básica. Eu tive um ato de bondade, mas eu sou benigno? Não sou benigno, porque eu faço mal para os outros. Deu para pegar a diferença de benignidade e bondade? Sim ou não, gente? Ainda tem dúvida? Você precisa entender isso. Então, no mundo de Deus, no reino de Deus, nós precisamos produzir os 2. Porque benignidade sem bondade é um zero à esquerda. Você não vai fazer mal a ninguém, mas também não vai colaborar para fazer bem a ninguém. E bondade sem benignidade é fazer a coisa boa com a motivação errada, por interesse ou qualquer outro motivo. É por isso que eu e você não adianta, pastor, o amor eu já estou legal, a alegria também, paz, mas não, o fruto do Espírito aí não, é por isso que é o fruto, tem que se desenvolver por completo, as 9 características juntas. Então bondade e benignidade se manifestam, bondade e benignidade se manifestam juntas. Deu para você entender? O que é benignidade, pastor? Dá a ideia de gentileza. Bondade e excelência moral, é muito parecido. A Bíblia diz em Naum 7, o Senhor é a fortaleza no dia e conhece os que nele
É isso aí, eu e você fomos alcançados pela bondade, pela benignidade de Deus. Ele praticou bondade em nosso favor, porque o caráter dele é bom. Deixa eu te dizer, a benignidade independe do que o outro faça comigo. Lembra que eu falei que é exatamente para o momento da dificuldade que eu vou precisar do fruto? Então, se eu estou sendo benigno ou manifestando bondade com alguém que é bom comigo, eu não estou fazendo nada. Agora, no momento que eu sou desafiado, no momento que eu sou ofendido, no momento que eu sou maltratado, é aí que a benignidade tem que se manifestar na bondade. Porque o Espírito Santo está em mim para fazer isso mesmo, quando eu sou desafiado. Então, uma vez que a benignidade de Deus me alcançou, é isso aqui, ó. A benignidade nos induz a tratar as pessoas do modo como Deus nos tem tratado. E aí, em 1 Pedro 2,3, ele ainda diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então é isso aqui, uma vez que eu tenho experimentado a benignidade de Deus, devo ser benigno para com o... Você está entendendo isso, gente? É uma disposição em relação aos outros. Acaba se manifestando na minha forma de agir através da bondade. É praticamente inseparável benignidade e bondade. Eu só expliquei a diferença para que você entenda e não se confunda. Volto a dizer, benignidade tem a ver com caráter, com essência. Bondade tem a ver com ação. Poderíamos resumir em miúdo: bondade é benignidade na prática. Ou, a bondade é a parte visível da benignidade. Entendeu? A bondade é a parte visível, mas é perigoso traduzir assim, porque eu já te falei que eu posso fazer bondade sem ser benigno. Então, nem sempre a bondade vai ser a parte visível de uma benignidade genuína. Mas eu estou te explicando para você entender. Conseguiu entender? É isso aí. Essa palavra no grego também tem a ver com utilidade. Sabia que você pode ganhar muitas almas sendo útil para as pessoas? Se oferecendo para ajudar em alguma dificuldade, se colocando à disposição. As pessoas não querem ouvir só as nossas palavras, as pessoas querem ver as nossas ações. O quanto você tem estado disponível, ou você está andando por aí igual um quarto de hotel. Que é isso, pastor? Quarto de hotel é quarto de hotel que bota aquela placa na porta assim: não incomode. Tem gente que anda assim por aí. Não me incomode. Aí, se eu como cristão não tenho utilidade para ninguém, eu estou anulando o evangelho de Cristo, porque ele veio servir. E aí está a resposta, muitas vezes, porque não alcançamos quantas pessoas deveríamos alcançar, porque a gente quer abrir a Bíblia e pregar a palavra, quando na verdade a gente deveria servi-los. Sirva. Olha o teu vizinho, ele está com uma dificuldade lá, percebe isso, ajuda ele. Um dia você vai ter oportunidade de falar de Jesus. Lá no teu trabalho, quando as pessoas precisam de uma ajuda, você é o primeiro a ser procurado ou o último? A gente vai começar a avaliar a visão que as pessoas têm da gente. Teu telefone toca? O telefone toca ou ninguém te pede ajuda porque ninguém considera você uma pessoa disponível? Tem uma coisa que me deixa um pouco chateado e até às vezes irritado, eu tenho que falar aqui para você, porque eu sou humano e eu não sou perfeito. É às vezes quando a pessoa vai falar comigo: não, pastor, eu não falei com o senhor porque o senhor é muito ocupado. Não sou ocupado, eu estou disponível para todos. Não tenha essa visão de mim, porque eu não passo essa visão. Não sou ocupado. Se eu fosse ocupado, eu não deveria ter aceitado o cargo. Uma vez que eu aceitei o cargo, é minha obrigação estar disponível. Porque pastor não é função, pastor é funcionalidade. Ou eu estou funcionando como pastor, ou eu não sou pastor. Um cargo para quê? Para dizer que sou? Então o pastor só funciona quando tem ovelha.
Ovelha procurando, ajudando as ovelhas. Quem está entendendo isso, gente? Então pode me procurar. Quem não tiver meu número, está lá no grupo da igreja. Pode mandar zap. Eu vou atender na medida do possível, porque vocês sabem que eu não vivo da obra, eu tenho meu trabalho. Mas tem várias pessoas aqui que já me procuraram e foram atendidas. Então eu e você precisamos estar disponíveis, irmãos. Amém, querido? Benignidade tem a ver com essa palavra utilidade também. Você está comigo, sim ou não? Sabe que eu estou feliz? Não estou vendo mais olhinho fechar. Já te peguei. O Espírito Santo já pegou a tua atenção. Alguma coisa tu já se interessou. Aí ele vai trabalhando. Vamos passar para o último? Qual é o último? O que está faltando? Caraca, graças a Deus, Jesus. Obrigado por essa igreja atenta. Obrigado por esse povo participativo, Jesus. Aleluia. Você é um povo, Juliana, que participa legal, graças a Deus. Domínio próprio, querido. Por que a gente precisa do fruto do domínio próprio, Guilherme? Porque a vida cristã, cara, é uma vida de negação. É uma vida que você vai ter que negar e dizer não para algumas coisas. E você não conseguirá dizer não para algumas coisas se você não tiver domínio próprio, autocontrole. Nós, eu e você, temos uma natureza, olha aqui para mim, a natureza humana é autodestrutiva. Quem já assistiu Missão Impossível aí? Quem já assistiu? Tom Cruise. Quem já assistiu? Aí as mulheres levantaram a mão rapidinho, Tom Cruise. Falei, Tom Cruise. Entendi, já entendi que vocês assistiram. Até engasguei. Tom Cruise está lá no cinema, teu marido está do teu lado aí, hein? Vai. Caraca, aí eu achava legal que ele recebia uma mensagem assim, né? Quem já viu essa cena? A mensagem, ele abria, o cara começava a falar com ele, você vai para o país tal, não sei o que, vai fazer isso, você vai fazer isso, Quando acabava, falava assim, essa mensagem se autodestruirá em 10 segundos. Já viram isso? Aí ele jogava assim, o negócio explodia. Tem muito crente que é assim, cara, está se autodestruindo. A natureza humana vai te levar para a destruição. Se você fizer tudo que te der vontade, eu vou te dizer onde você vai parar, no buraco. Se a gente viver fazendo tudo que dá vontade, a gente vai parar num buraco, Mila. Pode ter certeza disso, buraco bem feio. Então, por que está incluído ali? Porque Deus sabe que a gente precisa disso. Faz parte da nossa vida. Olha o que Jesus falou. Se alguém quer vir após mim, faz o quê? A si mesmo, uma vez por semana. Só ontem. Todo dia. Tome a sua e... pastor, eu tomei a minha cruz, aquele meu marido, eu estou carregando. Não. A minha mulher, pastor, chata pra caramba, é minha cruz. Não. Tua cruz não é tua mulher, nem teu marido. A cruz que você tem que carregar é a tua vontade humana crucificada. Você tem que carregar essa cruz todo dia, para você poder dizer, sair do 110 e ir para o 200 e... O que é o 220? Gálatas 2:20. 220. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou no meu lugar. Isso é sair do 110 e ligar no 220. A nova criatura tem que estar ligada no 220, Gálatas 2:20. Amém? Então a vida cristã é uma vida de negação. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, como a maioria das pessoas tem as pessoas têm um conceito errado sobre liberdade. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Se você só faz o que você quer, eu quero te dizer, você é escravo de você mesmo. Uma vez eu
voltando no final de semana do quartel, eu conto essas histórias para chamar a tua atenção. Uma vez eu voltando, segunda-feira no quartel, batendo um papo, aí o colega, e aí, como é que foi o final de semana, se quer e tal, não sei o que, foi legal e tal, sábado dei uma corrida, acordei 5 horas da manhã, falei, pô, cara, sábado, você acordou às 5 horas da manhã para ir correr? Pô, tu é um escravo mesmo desse negócio de atividade física, não sei o que, não sei o que. Falei assim, eu escravo? Não sou escravo não, porque a minha vontade era ficar na cama. Eu sou livre, porque eu abri o olho 4:30 da manhã, levantei da cama e venci a minha vontade. Escravo é você que dormiu até 11 horas da manhã. Escravo é quem não consegue contrariar a própria vontade. Livre é aquele que abre mão da sua vontade para agradar a Deus. Essa é a verdadeira liberdade, querido. A verdadeira liberdade tem a ver com isso aqui, ó. A capacidade de negar a si mesmo. E o Espírito Santo já colocou isso dentro de você. Cara, o exercício físico é excelente para treinar isso. Uma pessoa disciplinada na atividade física, ela já tem um grande avanço na questão do domínio próprio. Porque ninguém treina porque gosta, gente. O maior erro que as pessoas cometem, a maior utopia que tem, é a pessoa achar que depois de anos que a pessoa está praticando atividade física, ela acorda animadona, vou correr hoje. Não, cara, o primeiro quilômetro eu sempre, sabe qual é meu pensamento no primeiro quilômetro? O primeiro quilômetro sempre o mesmo, o que eu vim fazer aqui? Cara, eu era para estar em casa, meu Deus, vou voltar. Eu vou parar, não dá e tal. Aí passa o primeiro quilômetro. Aí tu, caraca, meu Deus do céu, que coisa horrível. Que coisa horrível, e dói a perna, porque está doendo de ontem ainda, e sente aqui, aí vai crescendo. Aí começa a ficar meladinha a testa. 1 quilômetro, 2 quilômetros, aí tu começa 3, 4, 5, tô rindo, 6, 7, caraca, está feito. Mas eu tive que contrariar a vontade. Você está entendendo isso? Então, não tem como negar a mim mesmo sem exercer. Isso foi a programação de Deus desde o início, gente. Por que vocês acham que Deus, vamos dar uma olhada no que ele fez? Gênesis capítulo 2, verso 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore dos jardins comerás, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não, porque no dia em que dela comeres, cara, para pensar comigo, vê se faz sentido. Deus, ele prepara um jardim, com resumo de todas as coisas maravilhosas do mundo, todas as árvores frutíferas, todas as ervas, tudo lá, e ele diz, ó, isso aqui tudo é para você, fica à vontade, come o que? Mas aí ele bota uma árvore lá e diz, essa aqui, por que Deus fez isso? E detalhe, quando ele fez isso, que ele criou tudo, ele falou, você vai dominar sobre tudo, não foi isso? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine sobre tudo, não foi? Mandou dominar no capítulo 1, no capítulo 2 ele falou, dessa árvore aqui você não come. Então era para Adão passar todo dia na frente daquela árvore, ó, não vou comer, não vou comer. Exercer o que, gente? Domínio próprio. Então é o plano de Deus desde o começo. Sabe por quê? Eu tive esse entendimento da palavra. Não terei capacidade de dominar sobre nada, sem antes dominar sobre mim mesmo. Se eu e você, a gente não tem capacidade de se controlar, a gente quer controlar o quê? Você está entendendo isso? Esse foi o plano de Deus, cara. Então, a gente está numa jornada de 21 dias de jejum. O jejum é excelente para você treinar o domínio próprio. Porque você está com vontade de comer, está passando um sufoco. Eu particularmente sinto muito. Porque de manhãzinha eu gosto do meu café, do meu pão na chapa, e abrir a Bíblia e ler. Já tem, hoje é qual dia? Nem sei mais.
Não, eu sei que é 4. Quero saber qual é o dia do jejum. Qual é o dia? Sábado, domingo é o 21. Sábado é o 20. Sexta é o 19, 18, 17. 17º dia que eu estou sem tomar meu cafezinho de manhã. Eu sinto pra caramba. É vontade. Fui tentado diversas vezes. Cheguei no quartel esses dias, tinha café da manhã. Fui para um treino não sei o que, tinha lá tenda com café da manhã. E eu não deixo de treinar não, eu treino. Continuo treinando e fico sem comer. Ou seja, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou treinando domínio próprio. Quando vier outros negócios querendo me conquistar também vou dizer não. Vou ter essa capacidade treinada. Quando vier outras tentações, já estou treinado a dizer não. Porque eu digo não para o pãozinho. Então vou dizer não para outros tipos de coisas. Está entendendo isso? Autocontrole é isso. Autocontrole, domínio próprio. Vamos dar uma lida em Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados a essa liberdade que eu acabei de falar com você. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião a sediante e servos um dos outros pelo. E aí eu botei isso aqui, ó. Pode vir o ministério de louvor. O domínio próprio é uma força libertadora do Espírito Santo que habita em nós, quando o reconhecemos e pedimos auxílio. Preste atenção. Deus, Ele nos libertou, amém? Está escrito, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Você está entendendo? Então, uma vez que Jesus te libertou, Ele está dando um conselho legal ali. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E em Romanos, ele manda a gente tomar cuidado para não se deixar novamente escravizar. Então, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Fomos libertos por Jesus, mas o domínio próprio é o que me faz permanecer na liberdade. Você não tinha capacidade de se libertar, nem eu. Estávamos em uma condição irreversível, irrevogável, não tinha jeito. Ele foi lá e nos libertou, pagando a nossa dívida, mas agora ele fala, não se deixe novamente escravizar, ou seja, o domínio próprio é a força libertadora que me faz andar em liberdade. Enquanto eu me controlo, eu não sou controlado por ninguém. A partir do momento que eu cedo a minha natureza humana, os desejos da carne, eu já estou sendo controlado e já estou sendo escravo de Satanás. Você entendeu isso? E sabe qual é a boa notícia, querido? É que o domínio próprio está no teu interior. Assim como amor, assim como alegria, assim como paz, assim como longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, assim como mansidão, domínio próprio também habita em você. Então pare de contar, eu não tenho domínio próprio, eu preciso de mais domínio próprio. Você não precisa de mais domínio próprio. O domínio próprio está dentro de você. O que é que eu preciso então, pastor? Você precisa cultivar o domínio próprio. Como que eu cultivo, pastor? Proporcionando o ambiente. Qual é o ambiente? Comunhão com Deus, já falei. Então, na verdade, você não está precisando de mais domínio próprio, você está precisando de mais comunhão com Deus. Então, na verdade, você não está precisando de mais amor, você está precisando de mais comunhão com Deus. Então, na verdade, você não está precisando de mais alegria. Esteja em comunhão com Deus e você vai andar em alegria. Porque tudo isso é para nós. O tema da série é Espírito Santo, poder disponível e indispensável, ou seja, está disponível e é indispensável, eu não posso abrir mão dele. E está à minha disposição, querido. Quem está entendendo? Então, querido, a minha oração é que você tome posse de todas as características do fruto do Espírito na tua vida. Você tem vindo aqui quarta-feira após quarta-feira, ouviu sobre todos. E se você perdeu algum, está tudo lá no nosso canal. Fruto do Espírito. Assiste lá. É tudo que você precisa para andar em liberdade, para andar em alegria e para viver uma vida de vitória. Amém?